A soberania de Deus. Você crê em um Deus soberano que está no controle de todas as coisas? Você crê que este Deus que criou o mundo, céus, terra, mares e tudo que nele habita, é o mesmo Deus que guia a sua história e faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam? Nós estamos lendo a Bíblia verso a verso, dia após dia, clamando para que o Senhor nos mostre e revele a sua face a nós, para que possamos contemplá-lo e exaltá-lo. E por vezes nós esquecemos de meditar nas Sagradas Escrituras. A grande maioria da população sequer leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse uma vez na vida. Nós ficamos muitas vezes discutindo com pessoas que têm a concepção de Deus completamente voltada para seus próprios pensamentos, as suas emoções. O que nos resta é apenas orar e proclamar essa mensagem, sabendo que no tempo oportuno Deus haverá de resgatá-los, transformá-los assim como fez conosco. A sua palavra virá como um imenso martelo e despedaçará a rocha que é nosso coração. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Eu oro para que Deus nos ilumine, nos direcione e nos fortaleça. Que Ele tire o desânimo, que Ele tire a falta de coragem, que Ele nos traga clareza, que sobretudo Ele mostre o quão maravilhoso e grandioso Ele é por intermédio de tudo que está escrito. Que o Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender todas essas palavras que serão lidas. Então, avancemos para mais um dia. Que o reino do Senhor avance. Amém. Amém. Seguimos adiante. Romanos capítulo 9, hoje é dia 488. Aqui será nosso ponto de partida. Deixa eu ver. Vamos avançar. Romanos capítulo 9. Digo-lhes a verdade. Tendo Cristo como testemunha, minha consciência e o Espírito Santo a confirmam. Meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim. Por meu povo, meus irmãos judeus, eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Eles são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas mensagens. Do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo, quanto à sua natureza humana. Era israelita, e ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas, que é digno de louvor eterno. Amém. Acaso Deus deixou de cumprir sua promessa a Israel? Não, pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Só porque são descendentes de Abraão não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão. Pois as Escrituras dizem, Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão, pois Deus havia prometido, voltarei nessa época e Sara terá um filho. Esse fato não é único. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaque e deu luz a gêmeos. Antes deles nascerem, porém antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme o propósito dele e os chama sem levar em conta as obras que praticam. Foi dito a Rebeca. Seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Nas palavras das Escrituras, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Estamos dizendo, então, que Deus foi injusto? Claro que não, pois Deus diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus, e não de nosso desejo, nem de nossos esforços.
Pois as Escrituras afirmam que Deus disse ao faraó: eu o coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros. Mas algum de vocês dirá: então por que Deus os culpa? Não estão apenas cumprindo a vontade dele? Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou: por que você me fez assim? O oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e outro para uso comum? Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar sua ira e seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objeto de sua ira, preparados para a destruição. Ele age deste modo para que as riquezas de sua glória brilhem com esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, que ele preparou previamente para a glória. Nós estamos entre os que ele chamou, tanto entre os judeus como os gentios. A esse respeito, Deus diz na profecia de Oséias: chamarei meu povo aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. E também, no lugar de onde lhes foi dito: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos dos deuses vivos. E a respeito de Israel, o profeta Oséias clamou: embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo, pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra, de modo rápido e decisivo. E como Isaías tinha dito em outra passagem: se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado algum de nossos filhos, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. O que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos, e isso aconteceu pela fé. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho, e a esse respeito as Escrituras afirmam: põe em Sião uma pedra que os faz tropeçar, numa rocha que os faz cair, mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Capítulo 10. Irmãos, o desejo de meu coração e minha oração é que meu povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Pois, não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se ao seu próprio modo de pensar, de se tornar justo, tentando seguir a lei, recusa a maneira de Deus. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, tudo que nele crê é declarado justo. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo, não diga em seu coração quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra, e não diga quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida. Na verdade, diz: a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre os judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir, isso é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Mas eu pergunto: o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra, e suas palavras alcançaram os confins do mundo. Volto a perguntar: será que o povo de Israel entendeu? Sim, eles entenderam, pois já no tempo de Moisés, Deus disse: provocarei seu ciúme por meio de um povo que nem sequer é nação, provocarei sua ira por meio de gentios insensatos. E mais tarde Isaías se pronunciou com ousadia: fui encontrado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não me perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, diz: o dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Capítulo 11. Então, pergunto: Deus rejeitou seu povo, a nação de Israel? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente
de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Não, Deus não rejeitou seu povo, que conheceu de antemão. Vocês sabem que as escrituras dizem a esse respeito. O profeta Elias queixou sobre o povo de Israel, dizendo: Senhor, eles mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar? E vocês se lembram da resposta de Deus. Ele disse: ainda tem outros 7.000 que jamais se prostraram diante de Baal. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. Se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois nesse caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e merecida. Portanto, a situação é esta: a maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido. Como dizem as Escrituras, Deus o fez cair em sono profundo. Até hoje fechou os olhos para que não o veja, e tapou os ouvidos para que não o ouça. Da mesma forma, Davi disse: que sua mesa farta se transforme em laço, em armadilha que os faça pensar em que tudo vai bem, que seus privilégios os façam tropeçar e que recebam o que merecem, que seus olhos se escureçam para que não vejam, e que suas costas fiquem curvadas para sempre. Acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar? Claro que não. Foram desobedientes, e por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios, para que seu próprio povo sentisse ciúme. Se os gentios forem enriquecidos porque israelitas fracassaram ao rejeitar a salvação que Deus lhe oferece, imagine como será maior a bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado. Dirijo-me especialmente a vocês, gentios. E uma vez que fui designado apóstolo aos gentios, enfatizo isso, porque desejo que de algum modo, o povo de Israel sinta ciúme, e assim eu possa levar algum deles à salvação. Pois se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa. Será a vida para os que estavam mortos. Se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. E se as raízes das árvores são santas, os ramos também serão. Mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel, foram cortados, e vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participem do alimento nutritivo, que vem da raiz da oliveira especial de Deus. No entanto, não deve se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo e não o contrário. Talvez digam: esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade, mas lembre-se que estes ramos foram cortados porque não creram, e que vocês estão ali porque creem. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Observe como Deus é ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Não se deixarem de confiar, mas se deixarem de confiar, também serão cortados. E se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem poder para enxertá-lo de volta na árvore. Vocês eram, por natureza, o ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza ao enxertá-los em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta à árvore do qual eles fazem parte. Irmãos, quero que vocês entendam esse mistério, para que não se orgulhem de si mesmos. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se complete. Assim todo Israel será salvo, como dizem as Escrituras. O libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade, e esta é minha aliança com eles, eu removerei seus pecados. Muitos do povo de Israel agora são inimigos das boas novas, e isso beneficia vocês, gentios. No entanto, porque ele escolheu seus patriarcas, eles ainda são o povo que Deus ama. Pois a bênção de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Em outros tempos, vocês gentios foram rebeldes contra Deus, mas agora, por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia. Agora, eles são os rebeldes, e Deus foi misericordioso com vocês.
para que eles também participem da misericórdia dele. Pois Deus colocou todos debaixo da desobediência, para que de todos tivesse misericórdia. Como são grandes as riquezas de sabedoria e conhecimento de Deus, é impossível entender suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo, quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Capítulo 12. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o dom consistir em encorajar pessoas, encoraje. Se for o dom de contribuir com generosidade, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. Se for demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Ame as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegre-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pense que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois, dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará a brasa viva sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. Capítulo 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. É aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra Deus. Quem instituiu e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo, e elas honrarão. As autoridades estão a serviço de Deus, para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que lhe é devido, paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. Não devo nada a ninguém, a não ser o amor de Deus uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus, pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumiam num só: ame seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde, o tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora que quando cremos no início. A noite está quase acabando, e logo vem o dia. Portanto, deixe de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com obediência, vivamos com decência,
à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. Não se envolvam em brigas nem invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Capítulo 14. Aceite os que são fracos na fé, não discutam sobre opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa, outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem não faz, e quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram, e com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que o outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto no que faz. Quem adora o Deus num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento, também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. Quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar o Senhor, e por isso dá graças a Deus. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor. E se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, que quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso, Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Então, por que você julga outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pois as Escrituras dizem: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim, e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Eu sei, e estou convencido com base na autoridade do Senhor Deus que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. E se outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento, não age com amor. Não deixe que sua comida seja causa de perdição a alguém por quem Cristo morreu. Deste modo, você não será criticado por fazer algo que, a seu ver, é bom. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Não destrua as obras de Deus por causa da comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer carne, ou beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas se vocês têm dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado de se comer, pois vai contra suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Capítulo 15. Nós que somos fortes e devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar o próximo visando o que é certo, como edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como diz as Escrituras, os insultos do que te insulto caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para manter a perseverança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, nos ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceite-se uns aos outros, como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembre-se de que Cristo veio para servir os judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas, e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como diz as Escrituras. Por isso te louvarei entre os gentios. Sim, cantarei louvores ao teu nome. E dizem também: alegrem-se com o povo dele, ó gentios. E ainda: louve o Senhor todos vocês. Gentios, louvem todos os povos. Em outra parte, o profeta Isaías disse: virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios. Nele depositarão sua esperança. Que Deus, a fonte de esperança, os enche inteiramente de alegria e paz em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito.
Meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Ainda assim, atrevi-me a escrever a vocês sobre alguns desses assuntos, certo de que só precisam de um lembrete. Pois, pela graça de Deus, sou um mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios. Anuncie-lhes as boas novas, para que se tornem oferta especial, oferta aceitável a Deus, separados pelo Espírito Santo. Tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio de meu serviço a Deus. E, no entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus, por minha mensagem e pelo meu trabalho, convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas, pelo poder do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Assim apresentei plenamente as boas novas de Cristo, desde Jerusalém até Ilírio. Sempre me propus anunciar as boas novas, onde o nome de Cristo nunca foi ouvido, para não construir sobre os alicerces da lei. Pois, conforme dizem as Escrituras, aqueles os quais nunca foi anunciado verão, e os que nunca ouviram falar dele entenderão. É por isso, aliás, que há tanto tempo tenho adiado minha visita a vocês, porque estava pregando nesses lugares. Mas, agora que terminei meu trabalho nessas regiões, depois de tantos anos de espera, estou ansioso para visitá-los. Planejo ir à Espanha. E quando for, espero passar por Roma. Depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Antes de visitá-los, porém, devo ir a Jerusalém, para servir ao povo santo de lá, pois os irmãos da Macedônia e da Acaia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentre o povo santo em Jerusalém. Ficaram contentes em fazê-lo, pois se sentem devedores deles, porque os gentios receberam as bênçãos espirituais das boas novas dos irmãos em Jerusalém. Considere que, no mínimo, podem retribuir ajudando financeiramente. Assim que eu tiver entregado o dinheiro e completado essa boa ação dos gentios, irei à Espanha, visitando vocês de passagem. E estou certo de que, quando for Cristo, abençoará ricamente nosso tempo juntos. Irmãos, peço-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu me livre dos que estão na Judéia e que se recusam a crer. Orem também para que o povo santo em Jerusalém se disponha a aceitar a oferta que estou levando. Então, pela vontade de Deus, eu poderei visitar vocês com coração alegre e teremos um tempo de descanso juntos. Que Deus, que nos dá sua paz, esteja com vocês. Amém. Capítulo 16. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, que serve à igreja em Cencreia. Recebam no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem no que ela precisar, pois tem sido de grande ajuda para muitos, especialmente para mim. Dei minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo. Jesus. Certa vez eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles e também o são todas as igrejas dos gentios. Saudem a igreja que se reúne na casa deles. Saudem também meu querido amigo Epeneto, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. Saudem Maria, que trabalhou tanto por vocês. Saudem Andrônico e Júnias, meus compatriotas judeus que estiveram comigo na prisão. São muitos respeitados entre os apóstolos que se tornaram seguidores de Cristo antes de mim. Saudem Ampliato, meu querido amigo do Senhor. Saudem Urbano, nosso colaborador em Cristo. E meu querido amigo Estaques. Saudem Apeles, um bom homem aprovado por Cristo. Saudem os que são da casa de Aristóbulo. Saudem Herodião, meu compatriota judeu. Saudem os da casa de Narciso, que são do Senhor. Saudem Trifena e Trifosa, obreiros do Senhor. E a estimada Persídia, que tem trabalhado com dedicação para o Senhor. Saudem Rufo, a quem o Senhor escolheu, e também sua mãe, que tem sido mãe para mim. Saudem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olímpias, e todo o povo santo que se reúne com eles. Saudem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo lhe enviam saudações. Agora, irmãos, peço que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fique longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas a seu próprio interesse.
e engana os inocentes com suas palavras e bajulação. Mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor, o que muito me alegra. Quero que sejam sábios quanto a fazer o bem e permaneça inocente de todo mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás sob o pé de vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu colaborador, lhe envia saudações, bem como Lúcio, Jason, Sosípatro, meus compatriotas judeus. Eu, Tércio, que escrevo esta carta para Paulo, também envio minhas saudações no Senhor. Gaio sauda, estou hospedado em sua casa, onde ele também tem recebido toda a igreja. Erasto, tesoureiro da cidade, bem como nosso irmão Quarto, lhes envia saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Toda a glória seja a Deus, que pode fortalecê-los como afirmam as boas novas. Essa mensagem a respeito de Jesus Cristo revelou seu plano, mantido em segredo desde os princípios dos tempos, mas que agora com os escritos dos profetas predisseram e o Deus eterno ordenou. É anunciado aos gentios de toda parte, a fim de que eles também possam crer nele e lhe obedecer. Toda a glória para sempre ao Deus único e sábio, por meio de Jesus Cristo. Amém. 1 Coríntios capítulo 1. Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo esta carta com nosso irmão Sóstenes, à igreja de Deus em Corinto, aquele que santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Sempre agradeço a meu Deus por vocês e pela graça que lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão, em todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo de fato se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhe falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo, ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda a culpa, no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, e ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, suplico-lhes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros, e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito, pois alguns membros da família de Cloé me informaram dos desentendimento entre vocês. Meus irmãos, refiro-me ao fato de alguns dizerem: eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam: eu sigo Apolo, e eu sigo Pedro. Ou ainda: eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca seu poder. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é poder de Deus. Como diz as Escrituras: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem, pois os judeus pedem sinais, os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como diz as Escrituras, quem quiser se orgulhar,
orgulhe-se somente no Senhor. Capítulo 2. Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi deste modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não como o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é um mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória, antes do começo do mundo. Os governantes dessa era, por sua vez, não a entenderam, pois, se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. E é a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, a mente nenhuma imaginou que o Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhe dizemos isso, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-la, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Capítulo 3. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencesse a este mundo, ou fosse criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúmes uns dos outros, discutem entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e outro diz, sigo Apolo, não estou agindo exatamente como as pessoas do mundo, mas afinal quem é Paulo, quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus por meio dos quais vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem plantou ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalha para o mesmo fim, e ambos serão recompensados pelo seu árduo trabalho. Pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce, além daquele que já foi posto, isso é, Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre este alicerce podem usar vários materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado no meio do fogo. Vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo, e vocês são esse templo. Que ninguém se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme os padrões dessa era, deve tornar-se louco a fim de ser verdadeiramente sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, como diz as Escrituras. Ele apoia os sábios na armadilha do própria astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que nada valem. Portanto, não se orgulhe de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Capítulo 4. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus.
De um encarregado espera-se que seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. Irmãos, usei a mim mesmo e Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de uns à custa de outro. Pois que direito vocês têm de julgar desse modo? Que vocês têm de Deus? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo que temos vem de Deus, por que não nos orgulharmos? Por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva? Vocês considerem que já têm tudo o que precisam. Pensam que já são ricos e até já começaram a reinar sem nós. Gostaria que, de fato, já estivessem reinando, pois então eu reinaria com vocês. Por vezes me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar como condenados à morte, espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. Nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos ridicularizados. Até mesmo passamos fome e sede e não temos roupa necessária para nos manter aquecidos. Somos espancados e não temos casa. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento, abençoamos quem nos amaldiçoa, somos pacientes com quem nos maltrata, respondemos com bondade quando falam mal de nós, e no entanto até mesmo temos sido tratados como a escória do mundo, como o lixo de todos. Não escrevo essas coisas para envergonhá-los, mas para diverti-los, como meus filhos amados. Pois, ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por isso enviei Timóteo, meu filho amado e fiel do Senhor. Ele os lembrará de como sigo Cristo Jesus, de acordo com o que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar onde eu vou. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, pensando que não irei mais visitá-los, mas eu irei, e logo, se o Senhor permitir. E então verei se esses arrogantes apenas fazem discursos pretensiosos ou se têm de fato o poder de Deus. Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. O que vocês escolhem? Devo ir com vara para castigá-los ou com amor e espírito de mansidão? Comente-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio. Imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito, e como se estivesse aí. Já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus. Convoquem uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito, e o poder de nosso Senhor também estará presente. Entregue este homem a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse é o pecado? Esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com um velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com um novo pão, da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Quando lhe escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora, portanto, elimine o mal do meio de vocês. Somente até aqui. Terminamos hoje mais um dia, então. Hoje, dia 488, nós fomos de Romanos capítulo 9 até
1 Coríntios, capítulo 5. Amanhã, dia 499, ou 489, dia 29 do 3/26, vai ser o dia 88. Vamos a partir do capítulo 6 de 1 Coríntios. Maravilhoso, maravilhoso, muito bom, né? Muito bom, muito esclarecedor, muitas coisas. Que vocês possam continuar a leitura das Sagradas Escrituras, crendo que o Senhor há de direcioná-los para que vocês possam cada vez mais ter compreensão acerca de quem Ele é. Algumas vezes, vocês lendo as Sagradas Escrituras, ficam com a impressão de passar muito rápido, tá? E é completamente normal. Eu gosto de fazer algumas analogias para que vocês possam ter essa imagem de maneira mais clara. Imagina uma coisa, você provavelmente já foi para algum lugar a primeira vez e depois foi várias vezes para esse lugar. Pense que a primeira vez que você vai, você coloca o Waze, ou o seu guia aí, o seu GPS, e quando você coloca o ponto de destino. Você simplesmente vai seguindo. Quando você chega até lá, se perguntar como você chegou até aqui, você sabe que você colocou no Waze. Se perguntar se você virou à esquerda ou à direita, você não sabe, porque você está tão preocupado em chegar no lugar e você passa por lugares que você não conhece, que você não consegue memorizar isso. Então, você chega àquele lugar meio que de uma forma completamente guiada. Perfeito, você chegou. O objetivo era chegar nesse lugar. Ocorre que você começa a ir lá. Vamos supor que este lugar que você está ali, seu filho casa e começa a morar ali. Eu não tenho filho. É tudo imaginação, tá? Apenas para ilustrar essa história. Imagina que alguma pessoa, então coloca aí a pessoa que você melhor lhe convier, começa a morar ali e você sempre vai frequentar aquela pessoa. Você vai chegar, mais um dia você vai usar o Waze. No segundo dia, você vai, calma aí, tal pessoa mora aqui, agora eu vou começar a prestar mais atenção. Você começou a prestar atenção, você chega lá, tá sem celular, não consegue chegar ainda. Perfeito. Mais um dia você vai, pega o Waze, coloca lá o seu GPS, vai seguindo, e você vai prestando mais atenção ao caminho. Você começa a observar o posto, você já começa a observar que você entra em determinada rua, você começa a se familiarizar com o lugar. E ao longo do tempo, você vai começando a tomar cada vez mais consciência do lugar que você está. Sabendo o caminho, tendo pequenas percepções. E assim é a leitura da Bíblia. Por isso que eu leio a Bíblia todos os anos da minha conversão eu li a Bíblia, ao menos uma vez. Eu não me recordo o ano que eu fiquei sem ler, tá? Eu não me recordo, ainda que talvez eu possa não ter lido inteira no primeiro ano de conversão, no primeiro ou nos 2 primeiros anos. Eu sempre tive muito tempo de leitura das Sagradas Escrituras porque eu estava conhecendo ali. E eu não lembro como foi todo esse processo, mas ao longo do tempo você vai vendo, você vai começando a identificar e pensa que é uma questão de milhares de informações. Da mesma forma, se você for para um caminho que você vai, pega um caminho que você vai agora, que você faz comumente, provavelmente você vai sair da sua casa, tenta lembrar do caminho. Você vai conseguir lembrar do caminho. Você vai lembrar que você vira à direita. Mas a questão é, olha aquela loja que tem ali na esquina. Aquela loja que está desativada agora. Que um dia esteve ativada. O que já teve ali, o que não tem mais. Ou talvez você vai chegar em um lugar que não tem mais. Na hora que você vê, aquele lugar estava ali, mas agora construiu um prédio. Você vai ver que essas paisagens, elas vão naturalmente tomando formas. É a mesma coisa ler as Sagradas Escrituras. Portanto, leiam as Sagradas Escrituras. Se dediquem à leitura das Sagradas Escrituras. Não há conhecimento de Deus sem a iluminação do Espírito, por óbvio. E também não há conhecimento de Deus sem as Sagradas Escrituras. Sem as Sagradas Escrituras, nossa consciência está completamente morta. Serão concepções de Deus meramente ilustrativas, do quais nossa mente muitas vezes criou. Leiam as Sagradas Escrituras.
Gastem tempo lendo as Sagradas Escrituras. Imagina, nós gastamos 40 minutos. Imagina que lendo 40 minutos nós terminamos de ler a Bíblia de maneira integral em menos de 100 dias. Olha como nós somos miseráveis. Nós dizemos amar Deus sobre todas as coisas e sequer gastamos 40 minutos do nosso dia, porque 40 minutos, se Deus me deu, é meu, eu uso como eu quiser. Eu não uso para render glórias a Ele. Não que deva ser somente nesses 40 minutos, você deve viver uma vida para a glória de Deus, mas 40 minutos é como se você estivesse se abastecendo. Você não gasta uma hora, você gasta aí no mínimo 3 horas comendo por dia. É a média, tá? Que as pessoas gastam. Pensa que na hora do... Claro que não se trata de tempo de mastigação, mas até se for ver tempo de mastigação, alguns ficam mastigando bem mais que isso. Você alimenta seu corpo, mas você não tem alimentado seu espírito. Pense muito bem a respeito disso. Que você tenha consciência do que você tem feito. Que você agora possa fazer isso de maneira intencional, que essa seja uma verdade que vá guiar a sua vida. Estimule outras pessoas a fazerem isso. Vocês acabaram de ler, eu não pertenço a Paulo, a Apolo, eu pertenço a Cristo. Nós não estamos falando de uma placa denominacional, nós não estamos falando de uma igreja constituída por homens, nós estamos falando da igreja fundamentada nos alicerces dos apóstolos, da palavra de Deus, onde Deus há de converter os corações e direcioná-los ao conhecimento de quem Ele é. Algumas pessoas vão viver de uma forma, outras de outra, mas todas deverão viver para a glória de Deus. A nossa missão é simplesmente proclamar essa mensagem. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Vocês são instrumentos de Deus. Portanto, preste atenção no caminho que vocês têm percorrido, porque vocês vão ter que explicar esses caminhos. Lembra do exemplo que eu acabei de citar? Talvez você vai chegar, acabou agora, você tem que pedir para alguma pessoa ir para lá. Como você vai explicar para essa pessoa chegar lá? Ela não tem celular. Quanto mais precisão de detalhes você for colocando, mais vai ficar fácil o caminho. Vai ficar fácil o caminho. Você vai chegar ali, tem um supermercado, você vira à direita. E quando você virar à direita, você já vai ver que tem outra coisa que é marcante ali. Então, a Bíblia é a mesma coisa. É a mesma coisa, pelo menos é a forma como eu a enxergo, que algumas coisas vão se tornando alicerce, monumentos, do quais guiam a minha vida. Chegam encruzilhadas da vida, eu olho e falo assim, Senhor, e agora o que eu faço? Por vezes a única coisa que eu faço é descansar e confiar no Senhor. Ontem nós estávamos no encontro de homens, homens estavam relatando o que estavam vivendo. E no final das contas, os nossos problemas nós atribuímos como se fosse Satanás atacando as nossas vidas. Infelizmente, a geração cristã imagina isso, não que ele não seja inimigo de nossas almas, mas lembre-se que o diabo é um cachorro na coleira de Deus, ele só age onde Deus permite, e não haverá tentação maior do que possamos suportar. Então, nós temos que prestar muita atenção para que essas tentações não nos façam cair e sejamos instrumentos malignos na vida de outras pessoas. Então, que vocês possam compreender que essa vida de adversidades, por vezes, é o próprio Senhor nos guiando. Mas nós devemos também prestar atenção com esse grande inimigo. Nós temos 3 grandes inimigos: o mundo, o diabo e nós mesmos. Nós temos que prestar atenção em tudo. O mundo sempre vai tentar nos persuadir. Nossa cabeça é completamente contaminada e ela há de também nos pregar peças. Pensa que nós temos a desculpa perfeita. Você provavelmente já falhou vários dias aqui. O único que tem um compromisso aqui sou eu, por óbvio. Mas de vocês aqui, eu acho que o único que nunca falhou foi o Gandhi. Dos que eu estou vendo aqui, que esteve aqui. É lógico que é Deus que faz isso. Nós não estamos, mas existe sempre a nossa responsabilidade. Pense que um pouquinho que a gente vai se distanciando, a gente vai se esquecendo das razões da nossa fé. Portanto, não negocie as coisas que são fundamentais. Lembre-se, estejam sempre atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo.
Vocês sabem que ele anda como um leão ao seu redor, rugindo à sua volta, procurando alguém para devorar. Ele espera simplesmente uma oportunidade. Uma oportunidade. Ele vai minar seu relacionamento, ele vai minar seu emprego, ele vai minar suas fontes de renda para verificar exatamente do que você é formado e nas situações difíceis que você vai ver do que você é forjado. Deus, por vezes, nos esmaga para nos fazer crescer. Lembre-se, a palavra tribulação, as tribulações, está atrelado justamente a essa questão de moer, de ser esmagado. E tudo isso visa engrandecer o nome de Deus. Que vocês possam tomar muito cuidado com tudo. Estejam vigilantes. Tomem cuidado com seu grande inimigo. O seu grande inimigo, os seus grandes inimigos. Porque ele está justamente como um leão esperando essa oportunidade. E talvez você tenha caído, talvez você esteja aí completamente tomado, sendo devorado. Mas oro para que no nome de Deus, de Cristo Jesus, você possa ser restaurado. E você possa enxergar essa realidade que transcende o que nossos olhos veem. Que Deus possa se segurar a você e te arrastar desse lamaçal. E você que está firme, que você possa permanecer firme e ser forte na fé. Sabendo que todos os seus irmãos em Cristo Jesus também passam por sofrimentos tão grandes ou piores que os nossos. Lembre-se que Deus os chamou para participar dessa glória eterna por intermédio de Cristo Jesus. Depois de ter sofrido um pouquinho de tempo nessa vida, nós seremos restaurados. E Ele que nos sustenta, também nos fortalece. E Ele já nos colocou em um firme alicerce. Que somente a Ele seja o poder para sempre. Amém. Essas palavras são belas, né? E não são minhas. Elas estão todas nas Sagradas Escrituras. Se você pegar 1 Pedro capítulo 5 e ler a partir do verso 9, está exatamente isso. A partir do verso 8, perdão. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Talvez eu falei de uma maneira um pouco mais fluida e natural, mas é exatamente isso que está escrito. Talvez com alguns adendos, mas exatamente essa ideia que Deus nos passa por intermédio da sua palavra. Não negociem, tá? Não negociem. Eu também acordo às vezes sem vontade, que nem hoje. Eu falei assim, nossa, é sábado, né? Eu falei, não, eu não tenho... Nossa, eu tenho a live. É um negócio que eu faço há 400 dias. E todo dia eu tenho que ter disciplina para fazer. Não estou me vangloriando disso. Estou engrandecendo ao Senhor que tem me capacitado a ser aquilo que eu não consigo ser naturalmente. Portanto, às vezes algumas pessoas olham, quando não era de leitura da palavra, tinha mais pessoas, porque as pessoas gostam de ouvir ideias humanas. Mas ideias humanas te levam até onde homens chegaram. E as palavras de Deus te levarão onde só Deus pode te levar. Mais importante do que eu ficar aqui falando um monte de coisa, é você ser direcionado por essa palavra. Porque eu posso falar milhares de coisas da minha cabeça, e minha cabeça é completamente contaminada pelo pecado. Completamente contaminado pelo pecado. Minhas ideias, se não fluírem de Cristo, eu estarei contaminando a vida de vocês com argumentos sedutores, com palavras dóceis, que por vezes farão com que vocês concordem, mas o que está escrito não pode haver mentira. Então leia as Sagradas Escrituras. Leia as Sagradas Escrituras. Parabéns. Parabenizo todos aqueles que estão aqui diariamente, porque sei que é Deus que tem os fortalecido. Mas que vocês possam se dedicar cada dia mais a isso. Imagine, algumas pessoas olham no final de semana, não, agora, tem pessoas que vão chega domingo, eles querem ficar dormindo. Isso é falta de ânimo na vida. Eles estão se enganando, eu estou muito cansado para ir à igreja. Beleza, você está cansado, mas se você tivesse com problema, você ia querer estar lá. Você coloca que você está cansado, mas você... Provavelmente, se tivesse com alguma dificuldade, se tivesse seu filho num hospital, você ia querer estar lá e pedindo oração. Porque a sua fé é um mero alicerce, não é nem alicerce, é um mero apetrecho para você pedir aquilo que te necessita. E quando aparentemente está tudo bem, este Deus que você diz crer é simplesmente algo
para você visitar no final de semana, tal qual você visita seus pais, de vez em quando. E por vezes talvez nós tenhamos mais reverência para com os nossos pais, não para como com Deus. Que vocês enxerguem a realidade das Sagradas Escrituras. Eu clamo a Deus por isso. Eu clamo a Deus por isso. Eu clamo a Deus por isso. Para que a gente possa ler a Bíblia 10, 50, 100 vezes mais. 100 vezes mais. Que Deus possa nos capacitar. Que Deus possa nos sustentar. Nós estamos perto do fim. Imagina 100 dias. 100 dias. Só isso. Só isso. E olha como Deus tem sido bom. Se nós estivermos edificados na palavra, nós saberemos que não se trata de um homem, não se trata de uma igreja, não se trata de uma igreja física, tá? Porque a igreja espiritual é real, não se trata de pessoas que estão ao meu lado, se trata de Deus trabalhando o seu plano único sobre a minha vida para que ele seja glorificado. Então, prestem muita atenção com tudo isso, tá? Eu não estou aqui meramente tentando entretê-los, eu não estou ligando para quantas pessoas vêm, se vem 1 milhão, a minha questão é simplesmente proclamar essa mensagem, porque sei que Deus há de levá-las a todos aqueles que necessitam escutá-las. E tenho certeza de que Ele será glorificado. A Lu colocou aqui, é a primeira vez que eu vou conseguir terminar de ler a Bíblia toda. Sempre foi a meta, mas agora eu vejo como um propósito. Exatamente. Mas é Deus mudando nossa mentalidade. E as coisas não aconteceram no passado, a gente não pode olhar se lamentando. A questão é o que eu vou fazer com aquilo que tem acontecido hoje. Será que agora eu vou fazer o que é necessário ou vou fazer o que é mais fácil? Então tenha coragem, cuide da sua leitura, cuide do seu corpo. Vocês acabaram de ler, nós acabamos de ler que nosso corpo é templo do Espírito. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17. Vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Pensa uma coisa. Se o seu corpo você cuida e tenta pelo menos cuidar, porque você imagina que você vive nele, por que você não alimenta também sua alma? O tempo que você não está alimentando sua mente com palavras de Deus, você também está destruindo o seu templo. Cuide do seu corpo, você já tem cuidado também do seu espírito, mas também valorize seu corpo, não deixe os dois desconectados, porque é nele que você habita. Então, algo essencial na minha vida, eu acordo, faço o que deve ser feito, primeiro procurar treinar, sempre, vocês sabem que eu treino todos os dias, mesmo com dores, mesmo todo zoado, porque eu sei que isso vai me fortalecer. Da mesma forma aqui, eu não fico esperando dar vontade de ler as Sagradas Escrituras, porque por vezes eu não vou ter vontade, e eu vou falar assim, eu já li, acho que essa daqui, acho não, né? Essa daqui vai ser a 16ª leitura integral da Bíblia, mas para mim é como se estivesse lendo a primeira vez, eu me sinto ignorante lendo, eu falo assim, nossa, nem prestei atenção nisso, e vai ser assim o resto da vida. Vai ser assim o resto da vida. Mas nós temos que agora estimularmos outras pessoas. Imagina, são pouquíssimas pessoas que leem a Bíblia. Isso é uma vergonha. Então estimule. E sobretudo, vocês vão estimular mediante a vida que vocês têm levado. Então leiam. Saibam que nós temos um caminho a seguir. Nós temos um norte. Nós temos um alvo. E algumas pessoas vão entrar no carro para chegar aí até com a gente. Quem sabe, para alguns vai ser uma embarcação gigantesca, para outros vai ser uma bicicletinha, onde a pessoa vai sentada no cano, mas até aí, Deus que é o grande organizador deste processo, e como vai ser, eu não sei, mas eu sei que Ele fará. Então, que você se capacite, que Deus continue a te direcionar. Perfeito? Se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar, podem me chamar. Sejam estimulados a viverem cada dia mais para a glória de Deus. Não deixem de ter momento de comunhão. Pensa que sua cabeça é uma máquina de simplesmente inventar desculpa. Irmão, eu escuto desculpa de todo mundo, todos os dias. E cada um vai encontrando. E eu já encontrei pessoas dos mais variados desculpas. A questão é, você fez o que deve ser feito? Não, não fez, então está errado.
Ah, não, mas é por causa disso, disso, disso. Mano, desculpa, todo mundo tem. Todo mundo vai ter. A questão é, você só tem uma razão para fazer o que deve ser feito. Se você quiser fazer, você vai fazer. A questão é, você não foi por quê? Porque você não quis. Porque se quiser e for uma prioridade, você vai dar um jeito. Então, trate as coisas de Deus como prioridade da sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus, todas as demais coisas serão acrescentadas. E não estou falando de dinheiro, não estou falando de uma vida bem-aventurada, estou falando de roupa, comida e bebida. Deus não há de te abandonar e deixar com que falte o necessário para uma vida meramente existencial aqui, mas nossa vida se trata de uma vida espiritual do qual nós necessitamos desse Deus, e talvez muitos de vocês estejam negligenciando isso, ou vocês conhecem pessoas que estão fazendo isso. Então que vocês orem por essas pessoas, que nós possamos clamar ao Senhor para que cada dia mais nós tenhamos essa união. Lembre-se que não há vida fora do corpo, não há vida sem essa reunião. Que nem estou aqui, eu não me vejo falando sozinho, mas vejo falando com irmãos em Cristo, ainda que muitos eu nem sequer conheço, eu não faço a menor ideia, a não ser por intermédio de um algoritmo do qual eu não identificaria nem se eu visse na rua. Mas nos céus todos nós nos reconheceremos como irmãos. Portanto, irmãos, que vocês possam ser iluminados por Deus e direcionados e capacitados a irem muito adiante. Perfeito? Faz tempo que eu não trocava uma ideia com vocês, não falava além da conta, mas que o nome do Senhor seja exaltado. Se vocês tiverem alguma coisa, precisarem de alguma ajuda, não hesitem em me pedir, em trocar ideia, para que a gente possa se ajudar. Perfeito? Parabéns, fico muito feliz com a evolução de vocês e tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado, porque isso não provém de nós. Que nós possamos nos orgulhar daquilo que o Senhor tem nos concedido como uma verdadeira dádiva e que Ele seja exaltado. Tá? Tamo junto. Se formos nos orgulhar, que possamos nos orgulhar de pertencermos ao Senhor. Fomos comprados por um alto preço. Valorize a sua vida, glorifique a Deus. Perfeito? Tamo junto, um beijo no coração. Amanhã, culto às 9h30. Nosso culto não começa às 10, nosso culto começa às 9h30. Lá, tomando café da manhã com seu irmão, trocando uma ideia, vendo como o seu irmão tá. Não você chegar lá e ficar olhando para a nuca de alguém, esperando o tempo passar, olhando e falando assim, nossa, o galego não para de falar. Não é sobre isso, tá? É sobre vocês irem se reunir como corpo de Cristo. Você não vai à igreja, você se reúne com a igreja. Nós usamos muitas terminologias que são totalmente erradas. Eu vou à igreja, não, porque eu sou a igreja. Nós estamos lá nos reunindo, nós estamos ali prestando um culto de certa forma, mas o culto no final das contas é tudo aquilo que eu faço, minha vida é o verdadeiro altar. Nós estamos ali talvez nos reunindo, celebrando, como alguns gostam de interpretar, e eu acho muito válido também, mas nós estamos ali nos reunindo como igreja para glorificar o nome do Senhor. Então tenha isso como prioridade, em observar como que seus irmãos estão. Que nem tem pessoas aqui que já estiveram aqui, talvez vocês conheçam, mas não estão mais. Por que elas não estão? Tem algumas pessoas que eu não posso ficar mandando mensagem para muitas pessoas, né? Principalmente mulheres, eu tomo muito cuidado quanto a isso. Mas vocês olharem ali, cadê você? Que nem a Mari. A Mari ficava na leitura. Mas daí ela não, porque eu não gosto de ler desse jeito. Tá bom, pode ter questão de gosto também. Mas a questão é, como que tá a vida dela? Vocês mandaram mensagem, e aí, como que tá? Pessoas que vocês conhecem. Então, sejam instrumentos de Deus. Sejam instrumentos de Deus na vida dessas pessoas. Glória a Deus por todos os recursos, porque nos possibilita estarmos aqui. Imagina, cada um está no seu lugar, na sua casa, no seu lugar confortável. E que Deus seja exaltado. Perfeito? Espero vocês amanhã. Convide amigos para estar conosco. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Um beijo no coração, tamo junto. Não se esqueça de comentar e compartilhar. Quem ficou aqui até o final, escreva uma frase referente à igreja e à importância disso nessa publicação, ou escreva alguma coisa que faça sentido de tudo que nós falamos, de alguma coisa que você aprendeu ou que você gostaria de compartilhar, para mostrar que no final das contas Deus tem trabalhado grandiosamente em nós. Que o nome do Senhor seja exaltado, que o reino avance, amanhã estaremos juntos, se Deus assim permitir. Beijo no coração, fui!